Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. É um novo dia que está chegando e aqui outra vez me encontro para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Hoje estaremos meditando no versículo de número 3 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios. Este versículo que é a continuação do versículo 2 que meditamos ontem. E olha que coisa profunda ele diz, né? Entre os quais também todos nós antes andávamos segundo os desejos, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza éramos filhos da ira, como os outros também. Por que Paulo diz entre os quais? Olha como ele terminou o versículo 2, quando ele disse, E em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele prossegue. Entre os quais também todos nós andávamos segundo a nossa carne, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza, filhos da ira, como os outros, ou seja, como eles. Da maneira que eles eram, também nós éramos. Da mesma forma que hoje eles continuam andando segundo a carne, fazendo a vontade da carne, o que vem aos pensamentos, e que por natureza eles são filhos da ira, tudo isto acontecia com a gente. Nós éramos iguais a eles. Agora, irmãos, Cristo nos alcançou. Hoje não vivemos mais na carne. Quando eu falo assim, espiritualmente, significa não fazer mais a vontade da carne, dos pensamentos, viu? Hoje somos espirituais. É o que Paulo disse aos Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E observem aqui, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Repetindo Romanos 8:1. Não dá para entender crentes que andam por aí, andando conforme o mundo lhes ensina que ande, mais que ensina, lhes ordena que ande. Tem crente que se submete facilmente às vaidades do mundo, à ordem do mundo, imita o mundo e volta àquilo que mencionamos ontem aqui. Não ameis o mundo, ou seja, não pratique com prazer o que o mundo oferece, porque quem faz isso, o amor do Pai não está nele. Cuidado com a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Pessoas soberbas, exaltadas, arrogantes, orgulhosas, achando que estão sobre tudo, sobre todos. Se entregam aos prazeres carnais, os seus olhos engordurados de adultério, conforme disse o apóstolo Pedro. É assim que o mundo anda, cobiçando, desejando ardentemente o pecado, cobiçando a mulher do próximo, o marido da próxima, os bens do próximo.
invejando, odiando, contendendo, sendo impuros, lascivos, cometendo torpezas mil, que o céu reprova, que a Bíblia rechaça. Lendo Gálatas 5, de 19 a 21, leia lá. Ali estão, irmão, todas as obras, ali estão todas as obras infrutuosas da carne. A começar da prostituição, impureza, lascívia. E vem aquela lista quase que interminável. E Paulo diz, ele chega a dizer, declaro, que quem comete estas coisas não herdará o reino do céu. E outras coisas semelhantes a esta. Isso quer dizer que além da lista ser grande, ainda tem mais. E Jesus fala disso também. Eu vou mostrar para vocês 2 textos, Jesus falando. Leia lá Mateus 15, 19 e Marcos 7, de 21 em diante. E Jesus ainda diz que essas coisas estão no interior do coração do homem. E elas contaminam. Elas matam espiritualmente. Elas levam o ser humano a uma perdição eterna. E tudo isso, irmão, está em vigência na vida daquele, na vida daquela que não serve a Deus. E nós que servimos a Deus não podemos dar lugar a estas coisas. São coisas da carne. São coisas deste mundo, deste século. Quando eu falo século, não estou falando século cronológico de 100 anos, não. Século no sentido de mundo mesmo, de prazeres. Mundanos, infernais, carnais, promíscuos, concupiscências da carne. E que nós, cristãos, igreja do Senhor, temos que de tudo isto nos separar. E se separar significa ser santo, porque santo é separação. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, santas, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Então, santidade não é um estilo de vida, não. Santidade é uma obrigação bibliocêntrica, cristocêntrica, é uma determinação de Deus. Você quer ser filho, filha de Deus? Quer? Eu sei que você quer. Então, seja santo, seja santa, como Ele é santo. Olha o que Ele está dizendo. Sede santos. Ele não está te pedindo. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele está ordenando. Sede santo. Porque eu sou santo. E Ele não aceita meio termo. Ele não aceita outra coisa fora disso. Você não é obrigado a servir a Deus. Ainda ontem meditamos, né? Em Efésios 2:2, onde Paulo fala que o diabo é o espírito maligno que opera nos filhos da desobediência. Então, aos desobedientes a Deus, existem aqueles que não querem obedecer a Deus. É um direito deles. Eles querem ser desobedientes? Sejam. Agora, eles terão que arcar com essa responsabilidade. Porque toda a desobediência a Deus terá por paga labaredas infernais para toda a eternidade. E há remédio? Há. Qual? Aceitar Jesus como Salvador e deixar de ser desobediente e passar a ser obediente. Já dizia o profeta Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui Paulo está dizendo, entre os quais também todos nós, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza éramos filhos da ira, como os outros também, como eles também. Viu de onde Deus te tirou? Você era um filho da ira. Você era uma filha da ira. Que ira é esta? A ira de
Deus que se abaterá sobre a humanidade. Uma eternidade sem ele, de sofrimento, lá nas labaredas infernais, onde a Bíblia diz, palavra do Senhor Jesus, que o fogo nunca se apaga. Ali haverá prantos e ranger de dentes, viu? Leia lá, Marcos capítulo 9, de 42 até o 48. Também, Apocalipse capítulo 20, de 10 a 15. Mas principalmente os versículos 10 e o versículo 15, está escrito falando deste lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá tormentos de noite, de dia, para todo sempre. E lá, como diz o versículo 15 do capítulo 20 do Apocalipse, todo aquele cujo nome não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. E não é isso o que Deus quer para mim. E não é isto o que Deus quer para você. Ele quer é que o teu nome esteja escrito no livro da vida, para que você possa ter direito à vida eterna. No Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 5, Jesus disse assim: ao que vencer, lhe vestirei de vestiduras brancas, de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Sim, que o teu nome, o meu nome, o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para termos acesso à árvore da vida e entrarmos na cidade santa pelas portas. Apocalipse 22, 14. O céu é para quem não anda segundo a carne. O céu é para quem não pratica as coisas da carne e dos pensamentos impuros. O céu é para santos. O céu é para uma geração eleita. É para um sacerdócio real. É para uma nação santa. É para um povo adquirido, que tudo isso junto se chama igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Citei aqui duas referências. 1 Pedro 2 e 9 e Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Então, irmãos, a orientação de Paulo é que não andemos como eles andam. Esse eles é o mundo, é o pecador sem Deus. Não podemos viver como eles vivem. Não podemos andar como eles andam. Deus já nos tirou de lá, do meio deles. E é Paulo que está dizendo que antes eles faziam, nós também fazíamos, andando segundo os desejos da nossa carne. Fazendo como eles fazem, nós fazíamos. A vontade da carne, a vontade dos pensamentos. E já pairava sobre a nossa cabeça uma condenação. Como eles são, nós também éramos o quê? Filhos da ira. Olha só. Eles são, porque não aceitaram ainda. Mas nós não somos mais. Porque aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. E dessa pena ele nos libertou, ele pagou esta pena. Esta pena que era contra nós, ele tirou de nossas vidas, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Aquela cédula que era contra nós, onde estava registrada a nossa pena eterna, ele tirou de nosso meio, isto é, de nossas vidas. Cravou na cruz, quando ele na cruz morreu, justamente para nos dar vida eterna. Ele morreu para nos tirar da perdição eterna. Ele morreu para nos tirar dos efeitos e resultados da carne e do pecado, para nos dar os resultados divinos da justificação, da regeneração e da santificação. Resultados estes que redundam no céu, numa eternidade de glória, na presença do Senhor, nosso Deus. Vamos dar o nosso testemunho. Vamos ser santos, como Ele é santo e exige de nós santidade. E como disse o escritor aos Hebreus, para concluir,
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Prestou bem atenção? Sem essa santificação, sem essa mudança de vida, ninguém verá o Senhor. Nem eu e nem você. Agora, uma vez santo, santa, veremos o Senhor sim. Como Ele é, o veremos. Seremos semelhantes a Ele e como Ele é, o veremos. Agora, todo aquele que tem essa esperança, faça uma coisa, purifique-se a si mesmo. Seja limpo, seja limpa, assim como Ele, Jesus, é puro, é limpo. 1 João 3, de 1 até o 3. Entre os quais também todos nós, antes, andávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Antes éramos assim, mas hoje não somos mais. Temos que continuar andando e vivendo no Espírito de Deus, não mais na vontade da carne. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa gratidão, Senhor. Que tenhamos esta consciência, que temos um dever cristão a ser cumprido, que é o de andar segundo o Teu Espírito e não mais segundo os desejos da nossa carne. Dá-nos santidade, sobriedade, vigilância e que possamos viver sempre em oração para vencermos os embates do mundo e as tentações do maligno e, uma vez vitoriosos, chegarmos diante de Ti na Tua glória celestial. Cura os enfermos, meu Senhor, e dá solução aos problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um maravilhoso dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.